Já estamos no ar? Já. Estamos no ar, diretor? Nós estamos no ar, né, diretor? Cara, eu tava me arrumando aqui agora há pouco pra tentar arrumar o cabelo aqui, pra não ficar tão careca como o Tony Giovanni. Tony Giovanni não está aqui, não apareceu. Mas tá bom, vamos levar aqui. E eu comecei dessa forma, tentando ser engraçado, porque eu quero apresentar a nossa convidada de agora, do nosso Rural Cast Show. Já memorizou, né? Tá por aqui a Sabrina Touro, É Sabrina. um prazer enorme estar aqui com vocês nessa feira maravilhosa, prestigiando juntamente com vocês. É uma honra imensa estar aqui com vocês Você viu hoje. que não leva o jeito pra ser engraçado, né? Mas o jeito de ser engraçado é o natural. É o natural? corpo deixa de ser engraçado, né? Tá certo. Agora, por que engraçado, Sabrina? Eu quero que você se apresente, fale um pouco de você. Você é comediante. Isso, sou a comediante aqui do estado de Rondônia. Atuo nas cenas paulistas e cariocas, né? Já fiz em teatros rondonienses locais, tanto como já fiz lá pra fora. Então, assim, o público, ele é amplo e é maravilhoso tirar o sorriso, porque a gente que vive na correria do dia a dia, na loucura do dia a dia, muitas coisas passam despercebidas. E a gente, comediante, vocês pagam pra gente falar isso pra vocês. Boa, né? Essa é A boa. gente leva a alegria do nosso jeito, com o nosso carisma, com a nossa simplicidade e sempre se colocando no lugar do outro, é claro, né? Você atua em São Paulo há 3 anos, mas é filha de Rondônia. Isso, sou filha de Rondônia, quem bebe da água do Rio Machado sempre volta, né? Eu Eu aqui, achei que você fala Madeira, viu? Rio Madeira, é verdade, Rio Machado em Porto Velho. Não, Machado aqui e Madeira lá. Então, é Rio Madeira. Então, Rio Machado É eu faço igual. Machado? Machado, você falou certo. E o Você tá certo. Mas por que que você decidiu fazer comédia em São Paulo e não em Rondônia? Então, desde 2018 eu já trabalho com vídeos, entretenimentos e com o meu próprio público, né, atualmente. E quando eu me mudei primeiramente para o Rio, né, há 3 anos atrás, eu fiquei um período onde eu saí de trás das câmeras e fui Pra frente das para os câmeras. palcos, né, fui para palco. os palcos, para frente da galera. Segurou aquele microfone com força. Nossa senhora, Gostou? o frio na espinhela vem toda vez. Toda Porque vez? todas as vezes são únicas. Então, assim, a gente faz como se fosse a primeira para todos. Porque o sentimento da comédia a gente leva muito como uma distração do dia a dia. Então, quem tá num show e desse 1.000 pessoas, 50 pessoas, 2 pessoas deu uma risada, já vale muito. Porque de saber que muita gente às vezes manda que tá numa depressão, que tá numa tristeza. E a gente levar alegria é algo surreal, né? Certo. Agora fala pra gente das suas apresentações. Que tipo que é seu show? Aquele tipo leve, aquele tipo um pouco pesado, mediano ou aquele tipo picante? Então, eu vou como a galera se identificar e como a galera fosse soltando, é claro, né? Certo. A gente faz shows também corporativo para empresas, então são shows já direcionados a motivacionais, a direções de equipes, mas juntando uma equipe, então são uns shows mais trabalhados, né? Que são os corporativos para empresas. Certo. E também tem uns shows que a gente faz que são em palcos e aí é liberado. A galera que vai para assistir stand-up vai para assistir stand-up. Eu tenho uma curiosidade. Aquele negócio do stand-up comedy, por exemplo, as pessoas estão. Você tá lá se apresentando. Sim. Aí você brinca com alguém ali na fila no começo. Interação. É interação. É combinado ou pega alguém ali? Tem cara de combinado, isso aí, é? Eu vou te dar um exemplo. Cara, é inacreditável que as pessoas às vezes veem aqueles cortes nos YouTube e falam assim: mandou alguém lá só pra falar isso. Não é. Por experiência própria, não é. Eu tenho até, você falou, me faz uma piadinha, você tem e tal. Eu tenho uma piada que eu fiz um pouco, eu amo humor negro. O que é humor negro? O humor negro é o mais picante, ele vai pro lado da minoria, vai pro lado onde muitas pessoas tentam tampar o sol com a peneira. E nós, comediantes, a gente está em um palco onde simplesmente estamos no nosso trabalho. Então, a galera que foi nos assistir, nos prestigiar, estão para aquilo, né? Então, a gente, por exemplo, eu tenho 3 primos surdos. E os 3, um deles vieram me perguntar por que eu nunca tinha falado sobre surdo-mudo, né? E aí eu falo, porra, se eu faço... Alguém vai ratear, por exemplo, né? Vai ratear. E você sabe quem é que rateia? Sei, quem? Quem ouve? Exatamente. Então, assim, minha prima já veio me perguntar, porque eu coloco nos meus shows as legendas, né? Para que eles possam entender o que eu estou falando.
Então, assim, eu ainda quero fazer um show todo em Libra, porque eu sei falar. Eu quero fazer um show todo em Libra para surdos, né? E o engraçado é que ela veio me perguntar por que eu nunca falei deles. Se eles tinham alguma diferença, se eles tinham alguma doença. Só que aí e o que eu respondo? Aí eu mandei um áudio, ela não entendeu direito. E como será que vai entender? Tava em Libra esse áudio? Não tem como, né? Se fosse vídeo, né? Agora me fala uma coisa, o repertório, você monta previamente, no caso, quando você tem aquela interação, você escolhe na hora ali o que falar, ou Interação, vai depender da cara do peão? a interação, a gente vai muito pelo feeling do que a pessoa está falando, certo? Então, assim, é muito relativo o tipo de interação. E se eu vou entrar em um assunto novo, em um assunto que eu tô falando sobre boi, agora eu vou entrar sobre girassol. Então, eu vou perguntar se quem gosta de plantação. Se eu vou falar sobre professor, quem gostava de escola? Então, a gente tenta sempre Sim. puxar para um... tipo assim, se eu for fazer uma interação para entrar em um texto. Então, se eu vou falar um texto sobre exposição, eu falo, quem é que gosta de show? Entendeu? Então, assim, é muito feeling do que você vai falar. Agora, quando você vai fazer uma interação de início de show, para dar aquele esquenta, para abraçar a galera, é muito relativo. A gente pergunta o que a pessoa faz, isso, e aquilo vai, aquela história, ela vai se destrinchando naturalmente, né? Então, a interação, ela é automaticamente sem roteiro. Agora, quando a gente natural, vai, então. Natural. quando a gente vai, aí a gente já, o nosso shows, aí a gente já escreve, já tem tudo que vai falar, ensaiado. Porque se tudo improviso, não é stand-up, é improvisação. Se é um personagem, é stand-up, porém é uma persona. Você Entendeu? domina Então, todas as áreas, ou você tem preferência? não, então, dentro do stand-up, ele seria tipo a música. Tem o sertanejo, o rock, o funk. Então, no stand-up não seria diferente. Tem o storytelling, tem o punchline, tem o humor negro e assim vai indo, entendeu? Então, assim, tem os personagens. Então, no meu show, tem uma parte que eu faço uma personagem. Então, isso daí já é um show de contexto total, é um solo. Agora, quando é elenco, né, que você faz pouco tempo com outros comediantes, aí você já leva um texto mais avançado para... Porque depende muito do tempo. Você atua em São Paulo. Isso. Como é que foi a sua ida de Rondônia para São Paulo? A receptividade? Foi doideira, né? Primeiro que eu andei já no passarinho de metal, aquele avião doido. Nossa senhora. Tive que fazer uma conexão no aeroporto com o nome de cemitério. Cemitério. Lá em São Paulo, Viracopos, eu falei, não, Deus o livre. Então, assim, o paulista, ele foi muito mais receptivo do que o carioca. Eu não consegui me adaptar tanto na cena carioca. Não na cena, mas na localização, né? Na cidade. E me adaptei completamente em São Paulo. Adoro São Paulo. Tem uns costumes parecidos com aqui. A educação da galera, a familiaridade, o carinho. Eu subo no palco, gente. Boa noite, moçada. A galera já é diferente, não é de São Paulo. Você já abriu shows para aqueles personagens, aqueles humoristas mais conhecidos, de Sim, nome? abri pro Thiago Ventura no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho. Fizemos 2 sessões para 2.000 pessoas. Foi sensacional, espetacular. Vou abrir agora o do Marco Cirilo, né? Que ele vai estar na nossa região dia 22, 23 e 24 de junho, né? Do mês que vem. Certo. Então, ele vai estar na cidade de Paraná, Cacoal, Ariquemes e Porto Velho. Então, eu vou estar fazendo essa abertura. E já abri do Niagra, enfim, vários comediantes lá por São Paulo. Então você é fera, já tá no patamar desses caras. Não, no patamar não, a gente tá correndo atrás. Porque muita gente fala, você quer ser a próxima Bruna Louiser, você quer ser o próximo Whindersson Nunes? Não, eu quero ser a primeira Sabrina Toro. Isso é bom. Isso é muito bom. O tempo do show do stand-up demora quanto tempo? Variação. Apresentação. Tipo assim, a minha apresentação ou geralmente o show completo? Porque geralmente Sua a gente apresentação. 1 hora a apresentação. Tem que ter um traquejo, obviamente, né? O que você faz para segurar o público? E você não pode perder o público, né? Sim, perfeitamente. Então a gente tenta sempre estar intercalando assuntos, né? Fazendo as interações e cativando o público ali naquela interação e levando antes mesmo de chegar no show, a gente já ter uma preparação de como vai ser o público, se o público, porque não adianta muitas vezes eu ir num show onde só tem casal e eu chegar falando do Tinder. Então, assim, é muito filho do comediante. Isso é de cada comediante, eu tenho um jeito.
Eu tenho o meu jeito de escrever, outro comediante tem um jeito de falar, tem uns que são mais calmos, outros que são mais acelerados. Então, a comédia em si, ela é o que a gente tenta trazer, que é a diversidade. Então, assim, todos os comediantes, eles tiveram experiências para estarem falando. Então, geralmente, temos inúmeros comediantes que sofreram por depressão, já tentaram 8 suicídios e leva isso como piada, né? Então, assim, É o muitos caso desses- do Whindersson Nunes também, a questão da depressão. então, aí vai de cada comediante. Eu já assisti, já o prestigiei. Então, assim, ele tem um solo dele que é maravilhoso, que ele trata sobre isso. Então, assim, a gente vai indo conforme você. É como se fosse um DVD de um sertanejo. Cada um, o Luan City, isso, então cada comediante tem o seu foco. Então, eu posso hoje estar falando mais de Rondônia. Daqui a um ano, eu posso estar falando sobre casamento nos meus solos. Então, assim, essas piadas de Rondônia, elas vão sumir. Se eu chego numa plateia, você entendeu? Então, a gente Sim, vai. sim. Então, isso é muito de comediante para comediante. E a gente optar sobre outro comediante fica um pouco mais complicado. Porque eu tenho um jeito de escrever, um jeito de falar e outros assim em diante. Mas o que não pode esquecer é que a gente está para fazer comédia. Se você não consome, é só você não ir naquele, porque vai ter tantos outros que você pode se agradar. Você voltou para Rondônia para participar da Rondônia Rural Show ou foi uma coincidência simplesmente? Foi uma coincidência, entre aspas, né? Eu não estava tão decidida de vir para cá por agora. Porém, conciliou com algumas datas que eu teria que estar aqui, eu tenho que estar aqui. E aí, com essas datas, eu já trabalhei 2 anos seguidos para Vacarone, né? Que é uma empresa de loja Que country. inclusive é parceira nossa aqui do podcast. Inclusive, só é parceira que só coisa de qualidade aqui, né? Exatamente. Você tem razão. Você tem razão. Assim, muita gente, não tem emprego, não tem isso. Trabalho, serviço tem, só o povo só não quer trabalho, né? Trabalho tem, o povo não quer serviço. As pessoas querem salário, né? Não querem trabalho, né? Querem emprego, mas não querem trabalho, né? Isso, exatamente. Agora, só para encerrar, ainda falando sobre piada, sobre aquela questão da interação. Aqui é seu público. O que você faria pro Gustavo, por exemplo? O que você falaria para ele? Gustavo, você é de Paraná? Mas você é de Rondônia. Sabia que Rondônia é o estado mais safado que tem? Tão safado que o DDD é um 69, tá ligado? Essa é pesada. Pesado Não, em cada sentido. cada sentido. Porque assim, é o que a gente fala. O pesado Depende do olhar, né? é o que eu Não é falo. isso? Eu me responsabilizo pelo que eu falo e não pelo que você Aham. pensa. Se eu estou falando, eu tenho uma Então minha piada, mente tá poluída, então. eu tô falando do DDD mesmo, não deixa de ser mentira. Eu fui fazer um Isso é uma show, verdade incontestável, né? eu fui fazer um show no interior de São Paulo e no final do show todo mundo pedia uma piada de humor negro, né? Que a gente fala as piadas mais pesadas. E aí uma mulher falou bem assim: mas essa menininha do olho colorido ali não vai fazer, não? Assim, é complicado, né? Se eu faço, não dá certo. Ela, não, mas você tá no direito, se os homens tudo fez, por que você não pode? Eu falei, então eu posso fazer piada com qualquer coisa? Ela falou, claro que pode. Falei, com mulher? Ela, óbvio, você tá no seu direito de fala. Eu com a Marília Mendonça? Ela, não, é complicado, né? Já mudou. Eu posso. Ela, não, você não pode. E isso foi no dia que ela tinha falecido. Aí ela falou, não. Eu falei, não, eu posso fazer. Ela, não, você não pode. Ela olhou e falou assim, por quê? Aí eu falei assim, por que eu não posso fazer? Ela, não, Marília Mendonça. Eu falei, eu posso, sabe por quê? Ela, por quê? Eu não tava no avião com ela. Nossa senhora, mas é isso que Você já estava fazendo, então, né? Então, assim, se eu falo isso, em momento algum eu desmereci a Marília pelo Sim. que ela foi. A mulher foda que ela foi como compositora, como mulher, como artista, né? E também não deixa de ser mentira, porque se eu estivesse no avião com ela. Não estaria aqui, né? Não estaria aqui em Paraná. Não estaria na Vacarone, né? O Exatamente. pessoal que tá em casa pode dar Vacarone e falar com você, né? É isso mesmo. Quem quiser Tirar uma comprar selfie. uma botina, tirar uma selfie. Tá certo. Você vai se apresentar aqui na Rondônia Rural Show ou Só não? aí eu me apresento, né? Você já tá se apresentando aqui, ó. Então já E tu sabia que nós estamos ao vivo né? para 18 sites, para 18 cidades do estado? Tá. Pra galera aí dos sites que estão me assistindo, vamos apoiar, né, os comediantes da cidade, locais, porque muita gente vem comediante de fora, e os locais também têm que ser apoiados, né? Então eu precisei ir para São Paulo,
para outros lugares para ter os espaços que eu poderia ter no meu estado, né? Então, assim, vocês que estão aí me assistindo, me segue lá no Instagram, Sabrina Touro, com Y, né? Que pobre não tem que fazer inventa moda. Tava com saudade do calor de Rondônia? Nossa Senhora! 32 graus hoje e 32 graus. mas a sensação de 37. Não, e 40 debaixo da sombra do chifre. Eu tô te falando, menino. Tipo de quem? Oxe, se eu arrancar meu chifre, fazer um Tem um berrante... monte aqui, né? Oxe, se eu arrancar... Tá lotado aqui. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Esse é o Fagner, isso aí. Aí, Tem uma ó, piada pro Fagner? Fagner, falando que você é chifrudo demais, chefe. Se arrancar seu chifre, fazer um berrante, tocar, vem boi até do Mato Grosso, né? Ele tá cabreiro, viu? Aí, Tá ó, trabalhando aqui, a esposa tá longe. Os Estados Unidos ficar um ano. Um ano? Sei não, hein? Tá colocando coisa na sua cabeça, né? É outra pessoa que tá colocando. Você sabe que a gente sempre é a última a saber, né? Sabrina, obrigado pela sua Eu que presença aqui. agradeço pela oportunidade, pelo espaço. E é isso. Ok. Tá bom, gente? Só uma informação pro Sim. nosso telespectador, você que tá nos acompanhando. Nos 2 primeiros dias de Rondônia Rural Show, segunda e terça-feira, mais de 60 mil pessoas já passaram aqui pela exposição, tá? Estimativa de negócios já feito até agora, R$1 bilhão. É muito dinheiro, né, Sabrina? Se não chega Aqui, ó. Aqui, ó. Não, você não tem, eu tenho. Oh, quanto? 6 bilhões. 6 bilhões. 60 mil pessoas, 6 bilhões de negócio. É muito dinheiro. Paulo, agora, nas 6 horas da tarde, aquele trânsito, 60 mil pessoas. Mas a gente é uma terra muito rica. Muito rico. Rondônia é um estado que tem uma terra muito fértil, né? E sem contar que não adiantaria nada essa terra sem a população que a gente tem de ser unidos, né? Ok. E com essa mensagem a gente finaliza aqui nessa edição 35, né, diretor? Edição 36 essa aqui do nosso podcast. 36. Estamos indo longe, né? Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima.